INSS, pagamento de 54 bilhões de reais. Eu vou explicar para vocês com o maior número de detalhes possível, mas ainda se tiver qualquer dúvida, não tem problema. É só deixar o comentário que nós retornamos em outras oportunidades. Então participe, tudo que você escreve aqui nas redes sociais fica registrado, pode chegar até as nossas autoridades, assim eles vão saber aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês necessitam, vai de conta a necessidade de cada um de vocês. Então, respondendo aqui, ou melhor, participando, além de ter uma ajuda para você, pode ajudar outras pessoas. Não é inscrito, não é inscrita no canal, já se inscreva. Esse trabalho informativo é de graça e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês, que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Só não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, compartilhando lá no seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que vocês estão recebendo os vídeos aqui do canal. Do que eu estou falando? Segundo o ministro do STF, nós temos aqui, portanto, essa questão que está sendo discutida nesse momento, o ministro Dias Toffoli. Existem cerca de 3 milhões de ações na justiça, totalizando 540 bilhões de reais em honorários. Considerando que a tese da revisão da vida toda foi derrubada, ou seja, as pessoas perderam essa ação, os segurados teriam que pagar 10% desse valor para o INSS. Os institutos de defesa dos aposentados contestam e falam em cerca de 100 mil ações na justiça. Nós vimos aí que ao julgar duas ações de 1999, o STF derrubou o entendimento da própria corte que autorizava a revisão da vida toda. Então, falta agora o Supremo decidir sobre o recurso do INSS contra a revisão em si. Trata-se de um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir salários antigos pagos em outras moedas que não o real no cálculo da aposentadoria. O motivo pelo qual se discute o direito à correção é a aprovação da Lei 8.876 de 1999, que criou um fator previdenciário que, para tirar o incentivo das pessoas que pretendiam buscar uma aposentadoria ainda jovens, fazendo com que quanto mais jovem a pessoa se aposentasse, menor seria o valor da sua aposentadoria. E mudou também a regra de cálculo da média salarial com base nos benefícios do INSS. A reforma da Previdência durante o governo Fernando Henrique Cardoso trouxe uma regra de mudança, conhecida como regra de transição, mudança do antigo regime para o novo, que beneficiou os novos segurados e prejudicou parte daqueles que estavam no mercado de trabalho. Em geral, essas regras são feitas para não prejudicar quem estava perto de se aposentar com as mudanças na reforma. Pela lei, quem se filiou à Previdência até 26 de novembro de 1999 tem a média salarial calculada com 80% das maiores contribuições a partir de julho de 1994, quando o Plano Real passou a valer, ou seja, descartados, portanto, 20% das menores contribuições, mas o cálculo somente válido a partir de julho de 1994. Quem passou a contribuir a partir de 27 de novembro de 1999 e atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019, tem a média salarial calculada sobre 80% dos maiores salários de toda a sua vida laboral, por isso seriam considerados também, se caso houvesse o ganho dessa ação, salários até anteriores a 1994. Então, durante o processo, o INSS defendeu que a aprovação da revisão afetaria o equilíbrio do sistema previdenciário. O montante gasto, se a revisão fosse paga, seria muito grande e prejudicaria os demais. Segundo o anexo de risco fiscal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, o impacto estimado é de 480 bilhões de reais, valor contestado, é claro, pelos institutos de defesa dos aposentados. Então, como foi julgado
como foi o julgamento que derrubou essa revisão da vida toda. Nós vimos que em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal derrubou o entendimento da própria Corte que autorizava a revisão da vida toda. Essa reviravolta aconteceu durante o julgamento de duas ações de 1999 que estavam paradas no tribunal há 25 anos. Uma delas, entenderam os ministros que a regra de transição da reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, é constitucional e obrigaria que os aposentados participassem dela. Ou seja, se a regra é constitucional e obrigatória, os aposentados não têm direito de optar por uma regra diferente da permanente, mesmo que ela fosse mais vantajosa. A tese proposta pela revisão da vida toda seria de uma revisão mais vantajosa. Dessa forma, como a revisão da vida toda não tem mais validade no caso, o INSS pode cobrar honorários e também, consequentemente, aí, custas processuais, o que chegaria a uma cobrança de cerca de 54 bilhões de reais. Então agora nós temos que aguardar essa situação. Veja bem, o INSS ele pode abrir mão de cobrar cerca de 54 bilhões de aposentados e pensionistas que entraram à justiça aí pedindo a revisão da vida toda. O valor é referente a honorários de sucumbência e custas processuais das ações a ser cobrada dos segurados em caso de derrota. Então, durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, agora no início de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli disse que entrou em contato com o advogado-geral da União para sugerir que o INSS não cobre os 54 bilhões de reais, que ele abra mão desse montante. Tá? Então agora caberá ao colegiado do STF decidir o que vai acontecer também com as ações de quem entrou na justiça para ter a correção que estavam paradas aí há anos. Então, além disso, os ministros terão que se posicionar sobre quem já ganhou a ação no Poder Judiciário. Nesse caso, pessoas que já se beneficiaram da revisão da vida toda tiveram aumento dos seus salários. A dúvida é se quem está recebendo a aposentadoria com valor maior terá que devolver os valores ao governo federal. Os institutos que defendem os aposentados e pensionistas são dois: o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e o Instituto de Estudos Previdenciários. Eles estão entrando nessa ação e protocolando petições em separado para que o resultado de 2022, que dava direito à revisão da vida toda, seja mantido. Ou seja, para que a revisão da vida toda seja possível e para que os votos dos ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski que sejam considerados no recurso, uma vez que esses dois já estão aposentados. Caso não seja permitida a coexistência do entendimento do próprio Supremo Tribunal, lá em 2022, que dava direito à revisão da vida toda, é claro, e sobre a ação de 1999, os advogados pedem para que os aposentados que conseguiram a revisão da vida toda na Justiça não precisem devolver os valores já recebidos como aumento. No pedido do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, existe ainda uma solicitação para que, caso o INSS renuncie aos honorários e custos de processo, o STF decida no julgamento dos embargos a favor dos aposentados contra o pagamento de valores por parte de quem foi derrotado na ação. Então, para entender, o INSS pode abrir mão de 54 bilhões em ações da revisão da vida toda. Quando você entra com uma ação na justiça, tem que lembrar o seguinte: mesmo que você perder, você tem que pagar o trabalho do seu advogado. Aí o que você combinou com o seu advogado é problema seu. Né? Agora, a parte contrária, ela tem o direito de receber também. Tá? Ela recebe 10% sobre o valor das causas. Agora, o que pode acontecer aqui? O ministro lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, já entrou em contato com o advogado do INSS, o advogado-geral da União, para que ele abra mão disso, para que o INSS, foi uma sugestão do ministro, tá? É um direito da parte contrária, é um direito do INSS de estar recebendo, tanto que todas as pessoas que entram contra o INSS
quando elas ganham a ação, elas exigem que além dos valores serem recebidos ali de atrasados, exigem que se cobre os honorários, 10% aos quais tem direito, tá? Inclusive, isso está dentro do pagamento do advogado também, que é ganho da ação. A questão é, sugestão do ministro Dias Toffoli, ele sugere que o INSS abra mão de cobrar esse montante que pode chegar a 54 bilhões de reais para quem entrou com a revisão da vida toda. Acontece que ainda não foi julgada o recurso final da revisão da vida toda, portanto agora nós temos que aguardar que foi pedido vista do processo, o processo foi retirado, agora nós temos que aguardar a devolução para que seja votada essa questão. O processo foi retirado para vistas, agora nós estamos aguardando a devolução para que seja feito, portanto, o final da revisão da vida toda. Nós vamos acompanhar esse processo, que não tem previsão agora para ser votado o recurso, foi retirado para vistas, agora pelo ministro relator do processo, e nós vamos aguardar para que quando volte a pauta, volte a julgamento, nós tenhamos essas informações, se o INSS desistiu de cobrar honorários e se o Supremo decidir que quem ganhou a ação não vai precisar devolver os recursos. Tá? Os advogados das instituições que representam os aposentados e pensionistas insistem na revisão, mas é muito difícil, uma vez que nós tivemos aí 2 ações que mostram que deve ser mantida a decisão das reformas de previdência sempre que elas acontecem. E o aposentado pensionista não tem direito de escolher o que é melhor para ele, uma vez que a mudança da lei é para todos, para todos. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão, uma participação? Vou aguardar aqui. Não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Vou pedir que vocês já compartilhem esse vídeo para que as pessoas fiquem atentas. E, é claro, aqueles que não são inscritos, se inscrevam aqui no canal para poder receber essa informação com exclusividade assim que esse julgamento voltar. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.